Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Bruno Soares Repórter. O empresário do Gustavo Nunes, joia da base do Grêmio, respondeu ao vivo o técnico Renato Portaluppi. É uma situação que está sendo exposta. Vamos falar também sobre o Grêmio avançando por um reforço e Tiquinho Soares, ele pode ser novo centroavante do Tricolor? Tudo isso antes eu peço que você deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal, é o mais importante, e claro, também deixe o teu comentário. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Maravilha, vamos lá pessoal. Primeiro quero contar aqui para você sobre a exposição do caso Gustavo Nunes, o antigo Gustavo Gomes, agora Gustavo Nunes, atacante do Grêmio, canhoto de apenas 18 anos, um dos destaques do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele tem contrato com o Tricolor até outubro do ano que vem, só que a multa rescisória dele para o mercado nacional é muito baixa, cerca de 5 milhões de reais. Para o exterior é alta, cerca de 40 milhões de euros. Então, gente, o Grêmio está tentando renovar para se defender de um possível assédio aqui mesmo do Brasil. Só que essa negociação ela está travada, e o Renato falou sobre isso na entrevista coletiva após a vitória contra o Brasil de Pelotas. Ele disse que alguns empresários estão atrapalhando e por isso, inclusive, o Gustavo Nunes não foi para Pelotas. Alguns empresários acham que seus jogadores são o Messi. O Renato falou publicamente aí sobre esse assunto. Só que hoje, segunda-feira, o empresário do jogador, João Lima, primeiro conversou com o meu colega Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes, e à tarde ele entrou ao vivo na Rádio Bandeirantes. Eu entrevistei ele junto com o meu colega Calvin Correia. E ele destacou alguns pontos bem interessantes. Primeiro que ele tratou de colocar panos quentes, elogiando o Renato, dizendo, não, o Renato tá certo, os jogadores de fato eles precisam subir sem ganhar um salário muito elevado, porque precisam ter fome para mostrar, para desenvolver o bom futebol. Não é uma questão financeira, a gente já aceitou um salário padrão base, a gente já aceitou não receber luvas, eu abri mão da minha comissão, então não é uma questão financeira. Ele foi bem enfático nisso, falando em várias respostas que não era uma questão financeira diferente do que foi dito pelo Renato. Então é assim que se faz jornalismo, né? Os dois lados, o Renato falou e agora falou também o empresário do jogador. Só que na nota que ele divulgou hoje, ele chegou a mandar para alguns repórteres uma nota, ele fala em aproveitamento, que esse seria o entrave. Ele dá a entender na nota de que o Grêmio precisaria colocar o Gustavo Nunes no profissional, aproveitar ele no profissional e não mais na base, que ele treinasse na maioria das vezes com o elenco de cima. Bom, só que na entrevista ele não deu tanta clareza sobre isso. Ele disse que entende que a comissão técnica é muito qualificada e que ele não tem como exigir que o jogador suba e tudo mais. Ele foi muito mais cauteloso. Ele sabe que ele não pode prejudicar o atleta, né? Porque o Gustavo Nunes se prejudica com o Renato e se prejudica com a torcida e cria uma relação ruim, algo que a gente viu com o Ferreira. Então ele sabe que ele precisa evitar essa situação. Então ele foi bem mais tranquilo, elogiou o Renato, como eu disse antes, né? E ele chegou a dizer que realmente não teria quase que nenhum problema. Eu disse, bom, então qual é esse entrave? Por que o Renato foi publicamente? O que está acontecendo? O que falta para renovar? E aí, na verdade, o que deu para entender foi o seguinte, que ele pediu espaço para falar no ar, e inclusive a nota e tudo mais, ele se manifestou porque ele não gostou que o Renato expôs o garoto, mas ao mesmo tempo ele não foi para o enfrentamento. E ele disse que não tem, então, nenhum outro problema, que a parte financeira estaria resolvida e que ele entende que o jogador será aproveitado de acordo com o que o Renato entender e que ele confia muito na capacidade do Renato e de toda a comissão técnica. Ele disse assim no final já da entrevista, olha, só falta a gente sentar mesmo, redigir o contrato e assinar, por mim isso já acontece hoje ou amanhã. Então essa é a palavra aí do empresário, a resposta do João Lima, empresário do Gustavo Nunes, joia da base do Grêmio, ao que disse o Renato ontem na entrevista coletiva. Antes de falar sobre o ataque e os reforços que o Grêmio está buscando, Tiquinho Soares também, vamos falar sobre a KTO. Quero dar o recado da minha casa de apostas, que deve ser a sua também. Vai lá, te registre, é rápido e fácil. E no teu primeiro depósito, utilizando o cupom Soares, que está aqui, tu ganha 20% de bônus. Então colocou R$100, ganhou mais 20 da KTO e assim por diante. Coloca mais, ganha mais dinheiro ainda da KTO. Te diverte no Campeonato Gaúcho, nos estaduais pelo Brasil, nos campeonatos pela Europa. KTO.com é a melhor casa de apostas. KTO.com é lá que a diversão acontece. Gente, vamos lá. Primeiro a situação aí de centroavantes, né?
de possíveis contratações. Primeiro que eu já trouxe para vocês que o Grêmio trabalha em 3 frentes. Isso é muito normal, gente, muito normal. O Renato mesmo fala em plano A, plano B, né? Nesse caso tem um plano C. Então trabalha em algumas frentes, certamente um é o preferido e assim por diante, tá? Nenhuma negociação a ponto de fechar, mas uma mais adiantada com otimismo. Hoje, na segunda-feira, o meu colega Eduardo Gabardo trouxe a informação de que o Grêmio fez uma sondagem pelo Tiquinho Soares, atacante de 33 anos, fez agora, dia 17 de janeiro, do Botafogo. Ele tem contrato lá no Rio de Janeiro até dezembro. Eu fui atrás, tentei conversar com o empresário do jogador, era o Deco até o ano passado, não é mais, o Deco, ex-jogador do Barcelona mesmo, agora o empresário dele é o Juliano Bertolucci, que faz vários negócios aí com o Grêmio, tem uma boa relação com o Tricolor. Mas eu não obtive, confesso, essa confirmação. Então a informação é do Gabardo. Como eu não consegui confirmar, eu dou aqui os créditos para ele, que o Grêmio fez uma consulta ao Tiquinho Soares, mas que o Botafogo manifestou ao Grêmio que não teria interesse em negociar o jogador, então isso não teria avançado. Me parece que nessas 3 frentes, nenhum, portanto, é o Tiquinho Soares. Deixa o teu comentário aqui se o Tiquinho Soares seria uma boa opção para o Grêmio, se ele seria um bom reforço, seria o centroavante que o Grêmio precisa. Gente, um reforço está próximo da arena, sim. Informação do meu colega Diogo Rossi, o Morelli. A gente já trabalhou sobre ele aqui no canal. Morelli, volante de 26 anos, que jogou o último Campeonato Brasileiro e foi destaque com a camisa do Goiás. Embora um volante mais defensivo, ele chega bem na frente, marcou 4 gols no Campeonato Brasileiro, um deles contra o Grêmio. Morelli, então, ele está no Maringá, ele não conseguiu acertar com o Goiás. O Goiás ia pagar para o Maringá lá o valor que o Maringá pedia, mas aí não houve acerto entre Goiás e o atleta, por isso ele ficou lá. E ele está treinando em separado. O Diogo Rossi trouxe hoje pela manhã que há um acerto já muito próximo, assim, que é uma contratação encaminhada. Então, tá perto aí do Grêmio o Morelli, dentro dessa informação aí do Diogo. Morelli deve ser reforço do Grêmio, a gente já falava aqui, né? O centroavante é a prioridade, o Grêmio quer um atacante pelo lado direito, um meio-campista, o Duqueiroz, o Grêmio recuou bastante, porque o Zenit fez uma pedida lá que o Grêmio achou elevada, e tem outros clubes na parada, então tá rolando meio que um leilão. Então o Grêmio deu uma recuada no Duqueiroz e o Morelli pode ser aí reforço do Grêmio, pelo menos essa negociação está bastante avançada. O Grêmio quer um lateral esquerdo e também um zagueiro para grupo. Beleza, gente? Vou pedir mais uma vez que você se inscreva no canal. É muito importante se inscrever no canal. A gente vai chegar logo já a 10 mil inscritos. Recém fechamos um mês de canal, então se inscreva, ajude esse projeto a seguir crescendo. Deixe o teu like no vídeo, muito importante deixar o like para que ele seja direcionado a mais pessoas. Também deixe o teu comentário e ative as notificações para receber avisos de novos conteúdos. KTO.com, onde a diversão acontece. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.